Graça e paz sobre a tua vida. Um sacrifício em favor do outro ou dos outros. Precisamos entender que, assim como no casamento a gente se torna uma só pessoa, não duas pessoas vivendo um objetivo aparentemente comum, que não são soma de dois, mas se tornar um só. Assim é na igreja. De muitos, formamos uma só pessoa, uma só relação, com um só propósito, com o objetivo de revelar Deus ao mundo. Vivemos pela relação, nos tornamos uma outra pessoa. A igreja é a expressão de Cristo, assim como no casamento nos tornamos uma só pessoa. E a gente precisa entender isso. E o fundamento para isso é o amor. Um amor que se oferece em favor do outro, o amor que Cristo revelou, um amor que expressa sacrifício, o abrir mão de si mesmo em favor da relação, em favor do outro, para que haja o crescimento. Se não fizermos fundamentados nisso, nós não entendemos o casamento, como não entendemos a vida de igreja, como não entendemos o propósito da igreja neste mundo. Não se trata de atender e de suprir nossas necessidades, de resolver as nossas carências e nem de usar o outro para satisfazer essa necessidade. Isso que a gente precisa entender, porque se entendermos isso, fica mais fácil. Assim como Cristo se ofereceu, se deu, para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. E ele se ofereceu, ele se sacrificou, ele abriu mão de quem ele era em favor de um propósito maior, em favor de uma vontade maior, em favor da vontade do Pai. Fez isso por amor. Fez isso, se sacrificou por amor, em favor da relação, em favor da igreja, da noiva, daquilo que seja a expressão de Deus neste mundo. E isso que nós precisamos entender, porque a igreja existe para revelar Deus. Igreja, por favor, não prédio, pessoas, a assembleia, o ajuntamento, aqueles que Deus uniu, tá, por meio de Cristo, formando uma só pessoa. A sua noiva, a sua casa, a sua morada, o seu templo, a sua Sião. Nós precisamos entender isso. A igreja é a expressão de Deus, a revelação de Deus neste mundo. E isso é feito como uma oferta por Cristo. E assim nós devemos fazer no casamento. Nós devemos nos oferecer. Os homens a sua esposa, a esposa a seu marido, para tornar e formar uma só relação. Não para atender à expectativa de cada um, mas para que Cristo, a vida, seja vista através dessa relação. Paulo, escrevendo sobre isso lá em Efésios, no capítulo 5, do versículo 25 e 26, fala assim: maridos, amem a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com sua palavra. Nisso a gente entende o propósito da família, nisso a gente entende o propósito da igreja. Tudo é para revelar Deus. Expressar Deus, mostrar a vontade de Deus neste mundo. A questão do casamento, a questão da igreja, tem um só propósito: revelar Deus ao mundo. E nós usamos isso para entendermos que devemos nos oferecer em favor uns dos outros, para que a vontade do Pai se cumpra através das nossas vidas. Por isso, o amor, ele deve ser entendido como uma oferta, como um sacrifício em favor do outro. Por isso, a conversa de Jesus com Pedro em João 21, que fala acerca disso. Quando Jesus perguntou a Pedro se ele o amava, ou seja, se ele estava disposto a se sacrificar por ele, por Cristo. Pedro respondeu que não. Na realidade, que gostava muito. Ele disse que amava, mas a palavra original em grego quer dizer que gostava muito,
mas não que se sacrificava. Jesus responde para ele que ele deveria tomar conta das ovelhas. Por que Jesus fala sobre isso? Porque Jesus fala chamando Pedro, na realidade, para aquele sacrifício de se responsabilizar. Quando nós começamos a nos responsabilizar pelo outro, nós entendemos o que seja o amor no aspecto de se oferecer como sacrifício em favor do outro para que o outro cresça, para que o outro conheça, para que o outro compreenda a vontade de Deus. E nós precisamos entender isso. Vivemos a vontade de Deus, expressamos Deus neste mundo, quando nós nos sacrificamos pelo outro, para que o outro conheça, para que o outro conheça a vontade de Deus e compreenda a vontade de Deus. Não existe outra maneira. Somente nos responsabilizando, somente nos oferecendo em favor do outro. Não para atender às nossas necessidades, mas para suprir as necessidades dos outros. Para que ele veja Deus em nós e se submeta à vontade de nosso Deus. É assim que aprendemos, é assim que vivemos. E se queremos viver um casamento que traduza a vontade de Deus, que expresse o plano e o propósito de Deus para a família, nós precisamos entender que não é um aglomerado de pessoas, mas um se sacrificando em favor do outro, pela relação, para que haja a expressão de uma família. Que a gente possa entender isso, que nós possamos nos oferecer para cumprir e realizar a vontade de Deus através das nossas vidas. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.